1 Coríntios, versos 2, capítulo 2, verso 6. A palavra de Deus diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculto, a qual Deus pendurou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam classificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se ensinam espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pede ao Senhor Jesus aquilo que você quer na noite de hoje, que Deus venha falar no teu coração. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, e agora para Te pedir, Senhor, a Tua direção sobre a palavra dessa noite, e que possamos, Pai querido, ter entendimento claro e preciso daquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós dentro dessa igreja na noite de hoje. Pai querido, nos orienta, nos ensina, para que possamos sair daqui abençoados por Ti. Eu te peço agora, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem sentar. O que nós vemos fala sobre o caráter da pregação de Paulo, a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. A sabedoria que só vai entender quem está com Cristo, quem serve o Senhor, quem tem fé nas palavras do Senhor, quem recebe o Senhor na sua vida. Quem não tem isso não consegue entender. Quem não tem o Senhor na sua vida não consegue entender certas coisas. Sabedoria que os mais sábios da terra não conseguem compreender. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele só vai entender aquilo que é natural para ele, né? Quanto mais o homem estuda, mais sábio ele fica. Mas ele fica como? Não espiritualmente, ele fica pela sabedoria humana, né? Hoje um homem que se forma em medicina, o que ele é? Um homem sábio, né? Se formou em medicina, mas é apenas sabedoria humana. Um cientista hoje, eu não sei como que é ensinado hoje, no meu tempo, né? Isso foi alguns dias atrás, quando eu estava no primário, né? Coisa de 2, 3 dias atrás, né? Nossos professores na época ensinavam que nós não temos capacidade de usar 10% do nosso cérebro. Isso eu aprendi quando era criança, né? Não sei como é que é hoje, o tempo muda, né? De um tempo para o outro, não sei como é que é o ensinamento hoje, mas eu aprendi isso, que nós não temos capacidade de usar 10% do nosso cérebro. Se nós não usamos 10% do nosso cérebro, então imagina se nós tivéssemos capacidade de usar 100%. Até inclusive na época os professores davam explicações a respeito de que o cérebro humano, quando ele chega ao ponto de ser usado 10%, um pouquinho mais de 10%, ele já é considerado louco para a sociedade. Não sei se isso ainda existe, isso, né? Mas eu aprendi assim, né? Não sei se hoje mudaram alguma coisa. Estou falando daquilo que eu aprendi.
Tanto que hoje, se vocês ouvirem um físico nuclear, por exemplo, falar, vocês não vão entender nada do que ele fala, né? Eu não sei se está vivo ainda. Havia um físico inglês que ele estava numa cadeira de roda, né, todo automático. Eu não sei se está vivo, o homem ainda. Esse é o maior físico, né, do mundo, né? O homem fala coisas que nós não iríamos entender nunca, porque o homem é um crânio, o homem é uma fábula, é uma sabedoria fora do comum aquele homem. Ele é tudo tortinho, né? Porque alguém já viu ele, uma cadeira, tudo tortinho, até o computador até dele, com a fala dele, né? O homem é só por Deus mesmo para fazer aquilo, né? Mas a sabedoria dele, se ela não tiver Deus, irmãos, fica em nada. É sabedoria humana, não há nada. Qualquer crente bem simplesinho, aquele que não sabe nem pronunciar o português direito, vai ter mais sabedoria do que ele. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto é diferente. A sabedoria que vem de Deus é completamente diferente. Nós não sabemos entender como Deus trabalha, como Deus faz as coisas. Mas Deus faz, e faz de tal maneira que só para aqueles que estão em Cristo é que vão entender. Aqueles que estão numa mente humana, né, no entendimento humano, uma sabedoria humana, ele não consegue entender, ele não consegue compreender. As pessoas acham que hoje, quando o crente fala sobre cura de câncer, cura da lepra, cura de cegueira, cura de paralisia, seja o que for, se você falar isso para o médico vai dizer para você que isso é mentira, que não existe, não é mesmo? Não, se eu não tiver um tratamento X, algo parecido, não vai acontecer. Mas você, mesmo sem ter a instrução do médico, você faz algo que o médico ele vai ficar sem entender. Por quê? Porque é uma sabedoria que Deus te dá. Hoje um copo com água dá um resultado enorme, né? Quando Deus orienta, pega uma água, apresente a mim para que eu consagre, e você vai tomar essa água para você ser curado. O médico nenhum consegue entender isso, não, né? Como é que o médico vai entender com um copo d'água e você pediu a bênção de Deus, aconteceu? Há um tempo atrás tinha uma menina que foi presa e o conselho tutelar tomou do pai. E essa menina ficou presa, né? O conselho tutelar não liberava de jeito nenhum. E depois acabaram acusando essa menina de que o pai tinha mexido com ela. Fizeram exame, não tinha acontecido nada disso. Mas era uma armação, o conselho tutelar, na realidade, queria tomar essa criança. E ninguém conseguia trazer essa criança de volta. O conselho tutelar não liberava, o juiz do conselho tutelar não liberava a criança. E quando chegou a mim, eu falei, então, como é que é o nome do juiz? Tal. Como é que é o nome da menina? Tal. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o nome dele, o nome da menina, e vou colocar o nome do local onde ela está presa, onde ela está segura lá, né, para segurar a menina, e nós vamos colocar no óleo. E eu vou colocar no telhado da casa. E vou deixar no sereno. Eu vou orar a Deus para que o pedido fique só entre vai em Deus. Não tenha nada para impedir. Eu lembro que o pai ficou olhando para mim, o pastor, você está doido da cabeça. Eu falei, então você vai ver, dentro de uma semana tua filha está em casa. Coloquei o nome do juiz, coloquei o nome da menina, orei a Deus, coloquei no óleo, botei num frasquinho com óleo, botei em cima do telhado da casa, orei, falei, Senhor, esse pedido é para o Senhor ver. Nada vai impedir que o Senhor veja. Está aqui, ó, eu quero essa menina em casa. Uma semana depois a menina estava em casa. Uma semana, nem o juiz sabe entender como é que foi que ele tomou a decisão de liberar a menina. Porque quando o pai foi buscar, o juiz falou assim, eu não sei o porquê, mas eu tomei a decisão de liberar. Irmãos, coisas que hoje talvez um advogado não ia saber como agir com esse juiz, porque o juiz realmente tinha invocado não liberar a menina. Não tinha jeito. Um copinho com óleo, o nome dele no papel, eu coloquei em cima do telhado, orei a Deus. Está vendo? Coisas que, pastor, mas isso é loucura. É uma sabedoria divina, algo que Deus orienta a gente fazer. É o que Deus orienta para que a gente faça, para que as coisas aconteçam de uma tal maneira que aqueles que muitas vezes têm um autoconhecimento material não conseguem entender, não conseguem compreender.
Nós temos aqui a Gabi, quando chegou aqui na igreja, tinha um problema sério de saúde também, né? E que era mesmo? Labirintite. Labirintite, tá vendo? Eu pedi para ela falar, para não dizer que eu estou falando por ela, né? Ela colocou uma garrafinha com água na mesa, a mesinha que fica ali no cantinho, e aos poucos ela tomava todo dia, né? Doses como se fosse remédio. Tem labirintite hoje? Não. Tá vendo? Água pura. Deus orientou ela a fazer dessa maneira. Hoje de manhã nós comentamos a respeito de fazer cerco invisível com água. Tem gente que diz assim: eu disse isso, já cansei de fazer isso em vários lugares. Pegar uma garrafa PET, encher de água, pedir a Deus que consagre, sair em volta de uma casa e colocar água, e está feita uma cerca de proteção. A pessoa diz assim: é doidice, né? Mas quantas vezes tem funcionado? Quantas vezes tem acontecido milagre através disso, né? Eu lembro lá em Santa Catarina, contei hoje de manhã, e quando nós fizemos o círculo de água, eu saí à noite e despejei a água em volta da casa, naquela fazenda, era uma fazenda processa, os demônios corriam em volta do círculo, quebrando madeira, quebrando galho em volta da casa, assim, quebravam em tudo, demoliam em tudo que tinha por perto, mas não conseguiam entrar no círculo. Talvez os estudiosos, talvez se fosse lá, iam ficar achando que seria muitas coisas, menos demônio, né? Menos demônio. Então, irmãos, Deus passa uma sabedoria para todos nós no momento que você se decide aceitar o Senhor como teu Salvador, e no momento que você, depois de ter aceitado o Senhor Jesus, você passar a crer, decide crer na sua palavra. Enquanto você não passar a ter esses dois itens: primeiro, aceitar o Senhor, só Ele como teu Salvador, nenhum mais. Não adianta a pessoa dizer: eu creio no Senhor, mas eu também creio no fulano, ciclano, algo parecido. Esquece os algo parecido. É só Jesus. É só Jesus. Não tem outro. Não existe outro caminho. Não existe outro meio. Não existe outra forma. A palavra de Deus diz: ninguém. No livro de João fala declarado: ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. O Senhor é o único que vive o caminho. É só Ele. Então, mas eu vou atrás do fulano, ciclano. Esquece tudo isso aí, irmão. É só Jesus. No momento que você aceita então a servir a esse Senhor e ter Ele como teu único e suficiente Salvador, tendo fé na sua palavra, essa sabedoria divina vem automaticamente para você. Você nem sabe, você nem nota, mas a sabedoria entrou em você. E você começa a fazer coisas que aos olhos de pessoas de fora é loucura, mas as loucuras que trazem bons resultados para você. Coisas que Deus coloca na tua mente para fazer, que você faz pela fé e porque você aceitou Jesus Cristo, e você começa a ver grandes milagres na tua vida. Mas enquanto você não faz isso, irmãos, você ainda está com teus, vamos dizer assim, a tua sabedoria humana. O ser humano que é levado pela lógica, ele está longe de Deus. Acho que deu para os irmãos entender. Lógica das coisas. Pastor, fazer isso, fazer aquilo, não tem lógica. Então, se você acha que não tem lógica, continue no teu pensamento, porque esse pensamento é carnal, não tem nada a ver com Deus. O homem carnal só vai entender as coisas do homem, mas o homem espiritual vai entender as coisas de Deus, porque ele tem a mente de Deus. Irmão, os irmãos já viram acender fogo numa lenha molhada e cheia de água em volta? Não, né? Elias fez acontecer isso. Quando ele orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e queimou todo o holocausto, e toda aquela água que foi jogada em volta daquele holocausto pegou fogo. É como se Elias tivesse colocado álcool, gasolina, qualquer produto inflamável. Não, ele colocou água. Então, aos olhos humanos, não tem como pegar fogo em água. Tem? Água pega fogo? Não pega. Mas pela sabedoria de Deus, pega fogo. Pelo aquilo que Deus quer fazer, acontece. Então, irmãos,
o ser humano normal, ele não vai conseguir compreender nunca, de maneira nenhuma. E o que a palavra de Deus quer dizer hoje, para nós que estamos dentro da igreja, que estamos servindo ao Senhor? Primeiro, se você não está conseguindo entender por que você ainda não recebeu, por que tal bênção ainda não te aconteceu, por que ainda tal coisa ainda está difícil acontecer a você, a tua mente está carnal, a tua sabedoria está humana, ainda não chegou a ser uma sabedoria divina, ainda não é uma sabedoria que vem de Deus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus há tanto tempo, já estou na igreja. Irmãos, isso não importa. Os discípulos andaram 3 anos junto com Jesus pessoalmente. Não é como hoje que nós vivemos com Jesus pela fé. Ontem a pastora Ana falou lá na igreja do Albanches a respeito de muitas pessoas que dizem assim: eu vi Jesus, conversei com Jesus. Isso é conversa curada. Não viu nem conversou com Jesus, coisíssima nenhuma. De maneira nenhuma. Hoje Jesus não se vê mais. Nós vamos ver quando ele voltar. Naquele tempo eles viam Jesus pessoalmente. Hoje não. Nós podemos sentir, ouvir a voz de Cristo, um monte de coisa. Mas ficar vendo Jesus como ser humano na tua frente, não vai ver. Não tem como. Não tem essa possibilidade, né? Agora, nós vemos Jesus sim, pela fé, pelos olhos da fé. Entendemos quando Ele fala conosco. Sabemos aquilo que Ele quer para nós. Entendemos os seus propósitos conosco. Mas para chegarmos a esse ponto, nós temos que estar realmente ligados com Cristo, para que a sabedoria dele venha passar, para ser transmitida para nós. Então, irmãos, os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Jesus, carne e osso. E quando Jesus estava para subir aos céus, eles não tinham entendido nada ainda, estavam perdidos, completamente perdidos. Jesus precisou abrir o entendimento deles, para eles entenderem, isto é, eles precisavam receber a sabedoria do alto, ser revestido com a sabedoria do alto. Precisava abrir a mente daqueles homens. Irmão, se você tem buscado alguma coisa em Deus: pastor, mas eu tenho buscado a minha cura, não recebo, tenho buscado tal coisa, não recebo. Irmão, está aqui exemplos. A Gabi tomou água pura, recebeu a cura pela Benedite. Está vendo? Como que ela recebeu e outro não recebe? Pergunto para os irmãos: como que eu fiz uma cerca de água, joguei água em volta de uma casa, os demônios corriam, quebravam galhos ao nosso redor? A Carmen está aqui, a Carmen estava comigo. Quebravam galhos em volta da casa todinho, mas não podia entrar. Como? Os irmãos estão entendendo? Se aconteceu eu fazendo isso, por que não pode acontecer contigo? Pode acontecer. Mas para isso você precisa buscar essa sabedoria. Senhor, eu quero ter esse entendimento, porque Deus faz coisas que nós não sabemos entender, nós não sabemos compreender como é que Deus trabalha, como é que Deus age para te abençoar. Eu falei agora no início do culto aqui para a irmã Gesiane e para a família aqui, de que já não é a primeira vez, há várias vezes que Deus tem me mostrado que vocês vão ter uma rede de panificadores, vocês, né? Às vezes o irmão precisa dar risada, mas Deus já me mostrou isso várias vezes. Só não vão ter se vocês não quiserem, porque está tudo preparado. E quero dizer mais ainda: no mundo espiritual, lá no reino dos céus, está chaves e chaves preparadas de portas para serem entregues na mão de vocês. Pastor, está louco? Não estou. A sabedoria que Deus dá para te dizer, Gesiane, irmão de seu, a irmã, que chaves de portas estão abertas, para que vocês possam abrir e ter novos comércios. Glória a Deus também. Na direção de como acontecer, Ele ensina como que vai acontecer, coisa que ninguém consegue compreender. Então, se você tem buscado, se você tem orado, se você tem talvez persistido no teu pedido e não está acontecendo na tua vida ainda, pare um pouquinho para pensar se você não está vendo as coisas pela lógica. Lógica não funciona com Deus. O Senhor não tem lógica. Ele faz acontecer com lógica ou sem lógica. Ele não está preocupado com a lógica humana. Ele não está preocupado com a sabedoria humana.
Ah, mas o fulano é físico nuclear. Eu acho que é um dos mais inteligentes do mundo, né? Acho que é uma das maiores cabeças aí. Não interessa, irmão. Jesus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Enquanto o homem está querendo construir uma nave, uma espaçonave, um foguete que vá a Marte, algo parecido, Jesus sai assim, ó. Ele saiu da terra assim, ó. Ele levantou, subiu os céus. Ele não precisou de nave, espaçonave, de foguete, de nada. Ele simplesmente deu tchau para os discípulos, tchau, tchau, Deus subiu, entrou nas nuvens. E quando ele voltar, ele vai vir junto com a sua igreja. E se nós tivermos já ter partido dessa terra salvo com Cristo, eu digo, se nós tivermos salvo, nós temos que buscar a nossa salvação. Nós vamos descer com Ele também. Mas ninguém vai descer numa nave, numa espaçonave, num foguete, num avião jato. Não, nós vamos descer já dentro de uma cidade, fazendo parte da cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Isso não tem explicação para o homem, mas tem explicação para quem serve a Deus. A sabedoria humana pode ser grande, mas não tem validade. Mas a sabedoria que Deus dá é essa assim. Pastor, e como que eu faço para alcançar minhas bênçãos? Busque no Senhor. Senhor, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso entender. Você sabia que a tua bênção está na tua mão? Esses dias atrás eu estive pensando, Senhor, mas por que às vezes as coisas são tão difíceis? O Senhor diz assim, olha para a tua mão e olha bem a bênção, está colocado nas tuas mãos, basta você fechar e tomar posse. E muitas vezes nós jogamos fora a bênção que Deus coloca nas nossas mãos, porque nós começamos a achar pretenso, começamos a achar que isso não é possível, que acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não consegui. Muitas vezes Deus já te deu 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes na tua mão e você jogou fora. Sabedoria, se você não buscar sabedoria do Senhor, você vai ser como esses homens inteligentes, sábios, mas nunca vai receber nada e nunca vai entender nada. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa grande para todos nós. Deus tem coisas grandes para você, coisas que os teus olhos não viram, que os ouvidos nunca ouviram. Você nem faz ideia do que Deus tem preparado para você. Agora, para você receber, você tem que estar com Cristo. Você tem que ter realmente esse contato com Cristo. Senhor, eu te aceito como meu Salvador. É o suficiente. E creio nisso. Creio que o Senhor é o meu Salvador. Se Ele é o teu Salvador, não há mais nenhum. Então de onde vem a salvação? De onde vem o teu socorro? Vem do Senhor. Não é mesmo? Então, Senhor, eu preciso dessa bênção. Não vou aceitar mais ou não como resposta. Cansei, chega, não quero mais sofrer, não quero mais passar por sofrimento, não quero mais passar por esse tipo de coisa. Senhor, eu sei que tenho que passar outras dificuldades até ser aprimorada a minha fé, mas essa eu tenho que vencer e quero vencer agora. Dá um prazo para as coisas acontecerem. Começa a determinar na tua vida, é agora e pronto. Eu estou determinando, a bênção já está nas tuas mãos. Tem uma passagem da Bíblia que Daniel orou ao Senhor e diz a palavra que ele orou durante 21 dias e veio então um anjo e falou para Daniel, Daniel, no primeiro dia, no primeiro instante que você orou, a oração chegou lá, nas mãos do Senhor. Só que a resposta demorou, Daniel, porque no meio do caminho eu tive uma guerra com os demônios aí. Foi uma luta, eu tive que pedir ajuda ainda para mais um anjo me ajudar, porque a coisa ficou feia. Os demônios não queriam deixar eu chegar com a resposta de jeito nenhum. Irmão, no momento que você orou a Deus, no momento que você buscou, disse, Senhor, eu quero, eu desejo, e se Deus falar para você, faça uma pilha de papel na sala da tua casa e toque fogo, faça qualquer coisa, faça, plante bananeira, porque Deus vai operar um milagre na tua vida. Mas aceita a palavra, aceita o ensinamento do Senhor, por mais que seja loucura. Se Deus está falando contigo, faça, porque é assim que Deus vai operar um milagre na tua vida. Amém, Jesus? Amém. Creia. Daniel ficou 21 dias orando. Não precisava ter orado 21 dias. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que faz um propósito de Daniel, vai fazer um propósito de 21 dias. Não precisava ter feito 21 dias.
Daniel podia ter orado só uma vez, determinado, e dizer, pô, agora eu vou esperar acontecer. 21 dias depois acontecia. Mas ele continuou orando. Então ele continuou acreditando. Ele continuou firme naquele propósito. Irmão, você orou, determine, continue firme no teu propósito. Deus vai te orientar, Deus vai te mostrar como vai acontecer. E vai acontecer na tua vida. Amém, Jesus? Vai acontecer. Pastor, mas eu consigo receber o que eu quero. Consegue. Pode ter certeza. A palavra de Deus não é mentirosa. E a palavra de Deus diz assim, que tudo aquilo que você confirma nessa terra é confirmado no reino do céu. Agora, aquilo que você anula aqui, também é anulado lá. Às vezes a bênção está na tua mão e você anula, volta tudo de volta. E às vezes a bênção vira um efeito ioiô, né? Vai e volta. Vai e volta. E na hora de você pegar, você já desanimou, a bênção voltou embora. Irmão, sim, sim ou não, não. Passou disso, é obra do diabo. Eu recebi. Parece que não. Tudo mostra que não. A sabedoria humana vai dizer para você, você não conseguiu. A medicina vai dizer para você, você não tem cura. A medicina vai dizer para você, você não vai ser curado, não tem jeito. A medicina vai dizer para você, você vai ter que tomar remédio o resto da vida. O médico vai falar isso para você. A tua mente vai ficar pendendo entre a sabedoria do médico humana ou a sabedoria de Deus, que Deus diz assim para você: toma um copinho com água. Tem um homem na Bíblia, ele estava com uma úlcera, já pronto para morrer. E Deus mandou Isaías, falou assim: vai lá, diga para Ezequias que apronta a casa dele, porque ele vai subir, vai morrer. Isaías foi lá na casa dele, chegou lá, Ezequias, é o seguinte, como é que você está? Aí eu estou mal, rapaz do céu, o estômago aqui, o fígado está, essa parte aqui está tudo estourado, estou com uma úlcera tremenda, Então tem uma notícia boa para você, Deus manda te dizer que você vai morrer. Imagina como é que ficou a cabeça de Ezequias, né? Aí Ezequias virou do lado e falou: ô Isaías, vira essa boca para lá, cara, vou falar com Deus, né? Diz a palavra de Deus que ele virou do lado, chorou bastante, falou: Senhor, eu tenho coisa para terminar ainda, não está na hora de subir. Não é que ele estava com medo de morrer, ele tinha coisa para resolver ainda. Ele falou: Senhor, dá mais um tempinho aí, mais 2, 3 anos, 5 anos, sei lá, dá mais um tempo. Eu tenho coisa para terminar, depois só me leva. Então, Isaías já tinha dado o recado, Isaías deu tchau para Ezequias e foi embora. Quando Isaías está chegando lá no portão, vamos dar um exemplo aqui, saindo fora, coitado, Ezequias está indo embora. Quando ele está saindo, Deus fala assim: ô Isaías, volta lá, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. 15 anos! Voltou lá, ó, Ezequias, o negócio é o seguinte: Deus falou que vai te dar mais 15 anos. Está vendo? Está vendo como muda as coisas? Muda completamente as coisas. Aí ele falou assim: pois é, mas eu vou ficar 15 anos com esse problema aí agora? Eu estou com uma úlcera que me incomoda tremendamente. Daí Deus não vai me curar, Aí Deus falou com ele assim, liga para Isaías, diga para ele fazer um emplasto de fio, colocar sobre a úlcera. Deus podia ter curado, deu mais 15 anos para o homem. Bom, já que deu mais 15 anos, a cura junto, Deus falou assim: não, vai lá, faça um emplasto de figo e coloca em cima. Ele foi, teve que ir atrás do figo, fazer um emplasto de figo para colocar em cima da úlcera e ser curado. Desde quando que emplasto de figo cura a úlcera? Desde quando que você pega um punhado de figo, com folha de figo, amassa tudo, embola no pano, bota em cima da barriga lá, cura a úlcera? Desde quando que isso cura? Cura nunca. Mas Deus mandou ele fazer. Ele falou: opa, então se Deus mandou fazer comigo, mesmo foi lá, fez e ficou curado. Está vendo? Aí você diz assim: poxa, mas é loucura. Claro que é loucura. Mas se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus falou para você fazer, faça. Eu lembro que lá naquela fazenda que nós estávamos, nós atendendo a família toda. E daí a família falou assim: pois é, pastor, o problema é só o seguinte, que o pastor está orando aqui na casa, nós estamos começando a entender tudo. Agora o problema é minha filha que sofre os maiores ataques,
O que acontecia nessa casa? O pai da família aparecia de vez em quando, já contei isso aqui, né? De vez em quando aparecia lá para almoçar, para jantar, tomar café, só que o pai já havia morrido há 15 anos. Mas ele aparecia para almoçar, para tomar café, para jantar. Olha a casa que nós estávamos, né, cara? Casa maravilhosa, coisa mais linda a casa, né? De vez em quando o pai chegava lá, está pronto o café, está pronto o almoço. Imagina, um homem que havia 15 anos que havia morrido, irmão. E chamaram quem? Aqui, ó. Ah, vai o pastor Ricardo. O pastor Ricardo só serve essas coisas, né? Vai lá o pastor Ricardo lá, vai expulsar o capeta, né? Aí ele falou assim: pois é, mas agora minha filha que sofre os maiores ataques. E minha filha está estudando numa cidade, tal que eu não lembro o nome. E lá, pastor, a única maneira de nós falarmos com ela é no dia tal, na semana, que eu não lembro agora, será terça ou quarta-feira, tal hora ela liga. Então nós vamos lá, botando a antena do celular lá fora. Lembra aquele celularzão grande que tinha aquele tijolão? Tinha uma antena, eles colocavam lá fora, aquele horário X ela ligava. E daí eles podiam falar com ela para saber como é que ela estava. Daí ele falou assim: pois é, pastor, o pai falando, pois é, pastor, agora a gente queria tanto que você orasse para ela ser liberta, para ela receber a bênção. Só que como? Não tem como, ela não tem como ligar para ela daqui. Eu falei: não tem como pegar o telefone, não tinha mesmo, não dava nada de lá. Daí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, então vamos orar para ela ligar para vocês agora, para eu orar por ela. Eu lembro, né, Carmen, que a família ficou olhando assim, agora o pastor endoidou de vez, né? Eu fui lá no celular, botei a mão no celular, falei: Senhor, manda ela ligar já para nós falar com ela, o que nós temos que orar. Tinha uma foto dela na parede, eu falei: moça, veio o nome dela, liga, pega o telefone e liga. Não levou 2 minutos, bateu o telefone, o pai quase caiu de costas quando era falando no telefone. E eu pude orar e fazer a libertação dessa moça por telefone. É loucura, claro que é loucura, ninguém faria isso. Irmãos, Deus opera milagres se você quiser. Por que você não recebeu ainda? Veja bem se você não está agindo como pessoa humana, só na carne, né? Porque às vezes quando a pessoa está agindo só na carne, ela não consegue receber. Porque qual dos homens sabe coisa do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se você tem Deus, Deus mostra coisas para você, orienta coisas para você que você não sabe entender, mas vai acontecer. Entendeu, irmão? Disse também: falando não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. O homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Está vendo? Quem não tem Jesus, quem não busca ter fé no Senhor Jesus, não vai entender. Tudo é bobagem, tudo é loucura, tudo é bobagem, tudo. Pastor, mas você fala cada bobagem, cada besteira, irmão. Será? Será? Eu lembro quando eu olhei para uma cabecinha de um mico, o demônio jogou a irmã quase que uma distância com uma daquela, não quer Pelé em cima da carne, a cabecinha do Mickey. Pastor, falou, isso é um brinquedinho que toda criança tem. Vá nessa. Vá nessa. Né? E Deus mostrou. Deus deu sabedoria, que ali tinha um trabalho feito. Ali havia sido feito um trabalho para destruir a casa. Irmãos, Deus, Ele te dá uma sabedoria que ninguém consegue compreender. Ninguém. Mas quando você está bem ligadinho com o Senhor, você vai fazer coisas impressionantes. Até mandar acender a luz, né? Falta a luz aí que eu preciso ligar o maquinário do panificador. Tem um irmãozinho que falou: eu vou contar até 7, né? Em nome de Jesus, até 7 vai ter que acender essa luz, é isso? No 7º, acendeu tudo. Só Deus pode dar esse ensinamento. Amém? Fica de pé. Nós vamos estar participando da ceia.
Eu quero que você guarde bem essa palavra e comece a entender por que muitas coisas você não recebe. Por que muitas coisas você está se batendo, mas pastor, o que está acontecendo? Está errado, irmão. Se você está vivendo pela lógica, não vai receber mesmo. Eu recebi um testemunho, eu contei de manhã. Eu vi a pessoa contando, chorando. Se a pessoa comprou um carro, os últimos centavos que essa pessoa tinha, precisava do carro, precisava agregar no gênero, e foi enganada por alguém que vendeu o carro, dizendo que o carro estava bom e o motor estava estourado, não funcionava o motor. E ela pegou o carro, e o rapaz que vendeu sumiu. E quando ela pegou o carro já era, né? O motor não funcionava. Agora eu com o mecânico falou: vamos ter que fazer o motor inteirinho, esse motor está todo detonado. Vamos ver o que vai salvar ainda o motor. O Daniel mecânico sabe o que eu estou falando. Ela falou assim: olha, eu não tenho um centavo para fazer. O mecânico falou: então, larga o carro, né? Até que a senhora tenha condições, traga e nós fazemos o motor e formamos o carro para a senhora. Ela falou: não, eu vou no outro mecânico, ele vai arrumar um motor para mim e não vai me cobrar nada. Ela só queria ter certeza que o motor realmente estava estourado, né? E quando ela recebeu a notícia do mecânico confirmando que o motor realmente estava estourado, ela falou assim: então eu vou levar um outro mecânico e esse mecânico não vai me cobrar nada, ele vai reformar o carro inteirinho para mim, não vai cobrar nada. E ela falou, o outro mecânico falou assim: realmente, só tem um amigo que faz para a senhora, não cobra nada, né? Eu não posso, eu tenho que ganhar o meu trabalho, mas a senhora sabe que a senhora vai ter uma despesa, vai ter que comprar peça, assim, né? Um monte de coisa, vai ter que comprar, vai ter que gastar, mesmo que ele não cobre a mão de obra. Ela falou: não, esse mecânico vai me dar o motor pronto, com peça nova e tudo, não vai me cobrar nada. O mecânico pegou, deu risada dela, falou: olha, eu ainda não conhecia alguém que vai trabalhar para alguém, comprar as peças, montou um motor, né? Sem cobrar nada, mas se a senhora tem esse mecânico, leva para ele, porque eu não posso fazer. E ela dobrou o joelho e passou uma tarde inteira orando com as mãos em cima daquele carro. O carro está funcionando, irmão. Não tem nada, o motor está redondinho, como diz o pessoal de fora, redondinho, redondinho. E agora? O que você não tem alcançado? Se Jesus conserta até motor de carro. Peça ao Senhor agora. Baixe tua cabeça e diga: Senhor, eu quero receber minha bênção, Jesus. E se eu estou com a minha mente ainda humana, eu estou ainda analógico, humano, Senhor, eu quero apagar isso. Eu não quero mais viver na carne. Não quero mais viver pensando como qualquer outro homem comum pensa. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural, ele pensa conforme o espírito dele natural. Mas o homem que serve a Deus, ele pensa como Deus pensa. Então peça ao Senhor agora: Senhor, eu quero começar a pensar como o Senhor pensa. Eu quero começar a agir como o Senhor age, para que as coisas comecem a acontecer, Senhor. Fala com Deus agora, eu vou orando por você. Senhor, nesse momento, eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que essa palavra fique guardada, marcada no coração dos teus filhos, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que possa abrir o entendimento de todos nós, Pai querido, nesse momento. Pai querido, entendimento, Senhor meu Deus, a qual, Pai querido, muitos ainda não conseguiram entender, adquirir, Pai querido, quer receber de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa direção para as suas vidas. Oh Pai querido, pessoas que ainda estão, Senhor meu Deus, com entendimento humano, sabedoria humana, e têm sofrido, Pai querido, as consequências disso. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, coloca, Pai querido, a tua sabedoria nos nossos corações, para que nós possamos entender as coisas de Deus, as coisas que são feitas e preparadas espiritualmente, aquilo que nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nossos olhos não viram,
as grandes coisas que Deus tem para cada um de nós. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em